Lídio, em 1999, você mandou fazer um monumento à Bíblia em praça pública aqui em Araputanga. Amanhã é o dia da Bíblia, 13 de dezembro. Por que você mandou construir esse monumento? Bom dia a todos. Tião, esse dia 1999, eu fiz um projeto de lei na Câmara Municipal, foi aprovado por todos os vereadores e o prefeito acatou, é um projeto de lei, e aí nós fizemos um momento a Bíblia, a homenagem ao dia da Bíblia, que é o segundo domingo, e naquele dia 12, né, do 12 de 1999. E o dia da Bíblia é uma lembrança que todos têm, o Brasil todo tem, e é uma lembrança muito importante para todos nós, a lembrar que é um livro que é sobre todos os livros, é alicerce de todos os livros. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer e lembrar que a Bíblia, sem ela, nós não vamos em lugar nenhum. Lídio, analisando a questão, na época você estava na política. O que a Bíblia tem a ver com a política? Tião, tem muita coisa. A Bíblia é o básico, né? O homem sem Deus, ele é cruel, ele é mau. A Bíblia nos fala que o homem sem Deus é réu. Então, muitas vezes o homem não acredita na Bíblia, mas ela é a palavra que nos dirige e que nos ensina a fazer o bem, e tudo que o homem precisa há dentro da Bíblia. Falando da Bíblia, falando da política. Na política, é fácil esquecer-se da palavra de Deus? Tião, olha, pelo o que eu vejo e pelo que eu andei, pelo que eu andava dentro da política, é muito fácil. Por quê? O político, o cristão, o seguidor de Jesus, é mais importante assim falar, o seguidor de Jesus, ele precisa ter uma luz, e essa luz é a palavra de Deus. Ele não pode entrar em corrupção. Ele não pode entrar em malandragem que tem dentro das prefeituras da Câmara Municipal. Ele não pode entrar nas malandragens que tem dentro da política. Ele não pode. Ele tem que ser exemplo. Por que eu era considerado, muitas vezes, um débil mental? Porque eu era contra tudo que era corrupção dentro da prefeitura e da Câmara Municipal. E eu batia de frente com tudo. Então, muita gente considerava eu como um doido. Mas é porque eu era doido para o mundo, mas para Deus eu estava fazendo a vontade de Deus. Bom, você que conhece os bastidores da política aqui no Brasil, já esteve nos Estados Unidos, viu outros modelos, eu pergunto, os políticos precisam de orientação bíblica? Tião, aquilo que eu falo, todos que não procuram servir a Deus, que não procura temer a Deus, que não procura olhar a Bíblia como o básico da sua vida para administrar uma prefeitura, ou seja, qualquer um ato administração, ele vai entrar só pelo mal. Porque a política, ela é cobiçosa, tem dinheiro fácil, tem muita coisa fácil, e aí aonde o cara muitas vezes esquece de Deus. Você pode ver que é poucos que entram cristão, entra na política e ele permanece. Sempre usa uma coisa má para tirar ele da política. E tudo é poder enganoso. Então, muitas vezes, o homem precisa, o político é o que mais necessita, porque a corrupção é que gera morte, gera destruição nos lares, na política, em toda a sociedade. A corrupção é a que está acabando com toda a sociedade. E a corrupção é do demônio. Então o cara não obedece a Deus, vai obedecer ao demônio. E aí está na situação que está o nosso Brasil. Lídio, podemos dizer que os homens que estão nos governando se espelham na palavra de Deus ou o contrário? Tião, tem muitos aí que só está de enganar os outros. Maioria. Hoje, Tião, não tira 5% do homem que quer servir a Deus e servir a nação. Não. Ele pega o poder só para chegar lá. De vereador
a presidente da República. Fala em Deus só para chegar lá. Ao chegar lá, dá as costas para Deus. E aí, o dinheiro fala mais alto. E aí que vem a destruição que você está vendo aí. Em toda parte do Brasil, a corrupção está mandando. E outra coisa, Tião, o homem não dá conta de governar sem a presença de Deus. Você vai ver, o Brasil vai passar por um momento tão difícil que você vai arrepiar o corpo. Você vai ver vendaval, chuva, terremoto. E não vai demorar muitos dias, não. Deus vai provar que Ele existe. Você vê que o povo esqueceu de Deus, esqueceu da Bíblia. Hoje você vê aí a sociedade puxando só para o lado para ver se deixa a Bíblia de lado. E a Bíblia não, é uma palavra eficaz, uma palavra firme e que só ela é que conduz o homem fora de todo tipo de corrupção. Lídio, na campanha a gente vê muito as pessoas se declararem favoráveis, se declararem que acreditam em Deus, que vão fazer o bem. E no poder, o político teme a Deus? Teme nada. Ó, se tiver 1% que teme a Deus. Mas, por que eu te falo isso? Tião, matar os outros não é só de revólver, não. Matar os outros é deixar faltar o remédio no posto de saúde, é deixar faltar tudo quando é tipo de bondade que pode fazer pelo ser humano, o cara não faz, Tião. Então, é uma coisa nem explicável. Você vê a nossa cidade. O exemplo está na nossa cidade. Isso é pessoas que não temem a Deus. Pessoas que não têm Deus na vida é que faz os tipos desse tipo. E faz como o anjo de luz, sai batendo a mão nas costinhas de todo mundo, mas só para enganar a nação. Bom, se a Bíblia ensina o caminho a trilhar, Ilídio, por que o eleito abandona o ensinamento quando assume o poder? Tião, eu te falo a verdade para você. O poder é cruel. O poder é terrível. Eu sinto porque quantas vezes eu fui secado com um manjar de corrupção e eu nunca aceitei, porque eu era a luz. O cristão, o seguidor de Jesus, tem que ser a luz. Ele não pode corromper com nada. Pode vir o dinheiro que vinha, tem que saber que ele tem um compromisso é com Deus, não com a nação. Com a nação é principalmente, mas com Deus é muito mais. Por quê? Se sabendo que eu vou tirar um remédio de uma criança, de um velhinho, tirar o pão da boca das crianças, eu estou matando. Quantas pessoas morrem à míngua no país? Quantas pessoas morrem jogadas, sem comida, sem nada? A fome. Isso tudo é corrupção. O Brasil nosso é rico. A nossa cidade é rica. Mas quando as coisas mal governadas, vai dar no que está dando. É que Deus não tem, o homem não tem Deus no coração. Ilídio, como cobrar daqueles que se esqueceram da palavra de Deus? Tem jeito? Tem jeito. Nós que temos que examinar. A Bíblia fala que o homem tem que examinar a si próprio. E quando ele examina a si próprio, ele também tem que ensinar a árvore que está bom fruto, ele tem que saber. Olha, qualquer um sabe quando um pé de manga está dando um bom fruto e quando está dando um mau fruto. Eu vou te falar um exemplo. Ali tem um pé de mamão. Ó. Um não está dando fruto, o outro está. Você deve saber. A mesma coisa a vida nossa. Quando você vê com um político com muita promessa, com muita coisa, você pode sair fora. É só para tapear a nação. Isso eu falava, eu nunca prometi nada para ninguém. Você vê... Hoje, você vê o cara falar que é, aí eu faço uma festinha para enganar o coitado do próximo. Isso é uma vergonha. Nós temos que administrar de coração. E o povo tem que aprender. O povo tem que saber votar. O povo não pode ser iludido só por falar bonito e por ser bonito e ser um cara que é elegante. Não. Tem que saber o passo dele, tem que examinar a vida dele. Tem que olhar a vida dele, se ele tem comportamento com a família, se tem compromisso com a família dele, compromisso com o povo, que a maioria não tem compromisso. É só para enganar, só é fachada. Isso nós estamos cheios de ver essas coisas. Bom, se observar a palavra de Deus, no futuro, o povo de Araputanga pode ter dias melhores? Tião,
É uma palavra até difícil de responder, mas eu vou responder. Araputanga pode ter dia melhor, se o povo de Araputanga aprender. Mas não é fácil, não. Eu não estou vendo a luz no fundo do túnel, não. Então, a valetona assim, eu não estou vendo o fim, não. Pelo jeito que eu estou vendo aqui, não. Porque não é fácil, não. Porque eu vou te falar para você, a Bíblia é um livro sobre todos os livros. Ela é a base, é o alicerce. Alicerce quer dizer, é a base, é uma pedra fundamental que tudo que vem nela tem recurso. O homem, hoje não estou vendo ninguém procurar a Deus, mas só procurar a si próprio. E isso aí, Tião, é um problema sério. Vai dar só problema no futuro de Araputanga. Ilídio, há 16 anos, desde 1999, o monumento em homenagem ao Dia da Bíblia está na Praça Romeu Furlan. Passado todo esse tempo, na sua avaliação, valeu a pena fazê-lo? Tião, valeu uma parte. Está um marco ali para o resto da vida. Mas é que o Dia da Bíblia está sendo esquecido. Lamentavelmente. Eu achava que todo seguidor de Jesus, cristão, diria se unir no Dia da Bíblia. Religião não. Vamos esquecer de religião. Vamos lembrar que a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem. Que quando você lê ela, você arropeia, você sente, você lê a Bíblia, você sabe que ela fala diretamente ao seu coração, à sua alma. Ela é a palavra que resolve tudo. E muitas vezes nós estamos esquecendo. E está vendo, dando o que dá. Aí você vê. Tantas consequências nós temos, é porque nós não procuramos a Bíblia. Nós não procuramos. Tião, eu vou falar mais uma, na reta final agora da nossa entrevista, eu vou falar, eu sou contra político entrar dentro de igreja. Qualquer igreja. Qualquer igreja. Nunca fui numa igreja pedir um voto. E graças a Deus eu não quero ir, não. Nunca fui. Fui eleito já por 4 vezes e perdi uma eleição. Mas graças a meu bom Deus, lá eu respeito. Qualquer igreja, lá é o templo e morada do Espírito Santo. Agora, deixa a Bíblia, deixa as igrejas de lado. Os políticos não tinham que ir na igreja, não. Está fazendo vergonha ir lá numa igreja. Porque só vai lá para escandalizar. E de uma mão é caducando. Não estou tirando nenhum. E eu falava que não queria sentar no banco das autoridades. Por quê? Eu sabia que ele era falso. Tudo que vai em volta de mim era falso. Isso eu falei várias vezes na sessão, que eu tinha vergonha de ser cristão no meio da política. Mas eu tinha que estar lá para ser exemplo. E para isso, tudo que eu falei sobre Araputanga aconteceu. Não menti. Fui um homem que banquei a sinceridade e a honestidade. Fui considerado como louco, como doido, como jeito, mas nunca entrei na corrupção. Desafiei a nação de Araputanga, as autoridades de Araputanga, políticos de Araputanga, e ninguém pôde me acusar em nada. Em tempos de Natal, Ilídio, agradecemos e deixamos o microfone à disposição. Olha, eu quero deixar um abraço a todo o povo de Araputanga. Cheguei novamente agora no Brasil, com muitas experiências dos Estados Unidos. O povo fala que o povo lá é doido. Doido não. Lá existe lei, lá cumpre lei. Então, eu aprendi muita coisa nos Estados Unidos para o meu governo, da minha vida material, minha vida espiritual e para a minha vida também, a luta dia a dia. Eu quero deixar um abraço a todo o povo de Araputanga e estou aqui, junto com a minha família, e louvando a Deus pelo dia que eu tenho. Porque ao levantar da cama, o homem tem que saber que Deus existe. E assim eu deixo um abraço.